pessoal. Vamos agora falar de saúde mental. Vamos falar de saúde mental. O que inspirou esse vídeo foi uma reportagem que eu fiz com vários entrevistados, intitulada Saúde Mental. Se não cuidar, ela pode faltar. Você pode acessar a reportagem no link que está no descritivo, que eu vou colocar no descritivo desse vídeo. Mas se você não leu a matéria, não tem problema, não tem importância. O vídeo ele é independente, este vídeo ele é independente e traz novas informações sobre saúde mental. Olha, vale a pena, viu? Pelo naipe, pela qualidade dos nossos convidados. São os entrevistados que aparecem na reportagem que foi publicada, mas nós falamos de outros assuntos também, ou seja, esse vídeo traz novas informações sobre saúde mental. Participam desse vídeo duas médicas psiquiatras, um médico fisiatra, uma psicóloga, que também é gestora de RH, e um empresário que deu uma guinada em sua carreira profissional para preservar sua saúde mental. Aqui você também vai saber. Dá uma olhadinha nos temas, vale a pena ficar até o final, tá? O vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena pela quantidade, pela qualidade das informações que você vai encontrar aqui. Por que adolescentes estão se valendo de chupeta, para aliviar o estresse e inquietações emocionais? A doutora Bruna Rossi vai nos explicar. Por que o sofrimento psíquico não é atribuição individual, não é uma atribuição particular, e sim uma responsabilidade que pode ser compartilhada? Esse assunto é bem interessante, achei bem importante. O doutor André vai nos trazer, vai explicar nesse vídeo. E também uma outra questão eu achei assim bem legal, gente, uma informação nova. Você sabia que no corpo físico o cérebro também inflama? Nós já ouvimos falar de intestino inflamado. Olha, eu estou com uma inflamação na pele, uma inflamação no ouvido, inflamação na garganta. Mas você sabia que existe inflamação no cérebro? Imagine, estou com o cérebro inflamado. Como reconhecer isso? Como é que isso aparece? Como é que isso se manifesta? A doutora Gabriela Viegas Stomp, ela vai nos explicar. Ela traz esse tema de uma forma muito didática e bem interessante de te acompanhar. E, por outro lado, gente, uma outra questão. O que fazer se o ambiente profissional contribui para o adoecimento mental? Doutora Ana Virgínia, ela é doutora em psicologia e também gestora de RH, ela vai nos dar dicas de como lidar com situações que nos trazem sofrimento emocional e que acontecem no ambiente profissional. Também foi convidado um empresário, Paulo Henrique. Ele fala sobre a guinada que ele deu na sua vida, como que ele deixou a carreira na área financeira e hoje ele atua cuidando da saúde mental, saúde física, saúde em geral, não só a própria, como da sociedade, da população em geral. Ele deu uma guinada, trocou o sistema financeiro por uma carreira na área de saúde. É bem interessante, vale a pena acompanhar. Acompanhe esse vídeo até o final. Se você gostar, dê o seu like e eu peço que você, por gentileza, comente o que você achou, para que isso direcione, vai ser importante para a gente observar nas futuras entrevistas. Muito obrigada por acompanhar a Bel Jornalista, Bel Entrevista. Muito obrigada. Eu preparei algumas perguntinhas relacionadas à saúde mental, né? E eu gostaria de direcionar para cada um. E aí, quando eu passar a palavra, vocês já fazem as considerações iniciais. Aí já continua com a palavra, tá bom? Eu vou Tá iniciar com ótimo. a doutora Bruna. Muito obrigada por ter aceito, doutora Bruna. Que bacana, viu? Eu que Gostei agradeço. muito da nossa entrevista. E aí eu vou pegar um pouquinho a frase que foi colocada na entrevista, que é o seguinte, já vamos direto ao assunto. Quando os sintomas, a doutora Bruna, ela é psiquiatra, ela é médica psiquiatra. Bom, quando os sintomas são intensos o suficiente para tornar a vida do indivíduo disfuncional,
considera-se a presença de um transtorno mental, né? Muitas vezes nem sempre está claro para as pessoas que vivem a questão, o sofrimento psíquico, né? O sofrimento emocional, nem sempre está clara a questão da vida disfuncional. Como é que se caracteriza uma vida disfuncional? Por exemplo, depressão, ansiedade, sofrimento por ciúme, muita gente, às vezes, a pessoa sofre, ou insegurança nos vários aspectos da vida. Esses são sintomas de vida disfuncional? Muito obrigada por sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, é muito bacana, né, poder participar. Bom, acho que essa dúvida é muito comum entre os psiquiatras, né, os colegas aí também já devem ter escutado bastante isso, que é essa linha, né, de onde existe um sofrimento normal da vida, em que todo mundo tem, porque a gente é ser humano, então a gente vai reagir de acordo com as situações, e esse sofrimento vai existir, né, em diversas intensidades. Mas o quanto que ele vai levar à disfuncionalidade, né? A disfuncionalidade é essa questão da gente conseguir realizar as nossas atividades do dia a dia, nossas atividades laborativas, nosso autocuidado, manter os nossos relacionamentos de forma saudável, né? Quando a gente começa a perder essa capacidade, não conseguir mais, né, desenvolver essas áreas aí, é que provavelmente a gente está começando a ter essa disfuncionalidade. Então a gente vai percebendo aí que a pessoa ela vai às vezes perdendo os vínculos nos relacionamentos, ela vai tendo dificuldade para executar o trabalho, né? Vai vendo que até a vontade mesmo de se cuidar, de fazer as coisas do dia a dia, né? Chegando às vezes no extremo aí da pessoa realmente não querer levantar da cama, né? Fazer alguma coisa ali, comer, né? Então, esses sintomas aí, quando eles começam realmente a atrapalhar essa vida do indivíduo, ele não tem mais condições, pela intensidade dos sintomas, ele está começando a ficar disfuncional, né? Então, a gente caracterizaria aí um pouco essa linha tênue aí em que o sofrimento extrapola e faz com que a gente já comece a ter essas dificuldades. Perfeito, ótimo. Eu vou passar agora, vou conversar um pouquinho com a doutora Gabriela, depois eu volto contigo, doutora Bruna, tá bom? Eu tenho outra questão para Ótimo. você. Doutora Gabi, muito obrigada por tua presença, que é sempre brilhante, viu? Obrigada de coração por ter aceito. Muito Obrigada. bacana. Eu vou destacar, doutora Gabi, uma frase da nossa entrevista, que foi assim: problemas de saúde física podem gerar ansiedade e depressão. E, por outro lado, os problemas de saúde mental acarretam também dores físicas, musculares, sintomas gastrointestinais. E o nosso cérebro não está fora do corpo, e ambos, físico e mental, se interligam. Eu achei muito rica essa informação. Nem sempre, embora esteja presente na vida das pessoas, nem sempre está clara para as pessoas. E aí eu gostaria que a senhora, por gentileza, doutora Gabi, falasse um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. De que forma o cuidado com o físico ele reflete no estado mental? E se o médico, tá, qualquer que seja a área, ele cuidando do estado emocional do paciente, ele pode também estar cuidando do físico. Uhum. Bom, assim, acho que, bom, obrigada, né, pelo convite. Eu gosto bastante sempre, né, das nossas interações, Bel, de bastante tempo. Bom, então, acho que uma das questões, né, que a gente entende bastante, enfim, que tem conhecido cada vez mais, acho que que, que é muito nova, é a questão do eixo intestino-cérebro, né? Então, como que a gente tem, né, uma ligação, uma comunicação direta entre o intestino e o cérebro, e como que a saúde intestinal, as bactérias intestinais em equilíbrio, elas modulam a barreira hematoencefálica, que é um filtro entre o sangue e o cérebro, né? Então, a hora que você tem a perda dessa barreira intestinal por uma alteração das bactérias intestinais, você começa a ter a entrada para a corrente sanguínea de diversas substâncias que são inflamatórias, que vão levar a uma inflamação sistêmica, então ela ativa o nosso sistema imunológico, é muito do que tem se falado da inflamação de baixo grau, e isso inflama qualquer órgão do corpo, inclusive o cérebro, porque você perde também a barreira hematoencefálica. Então você vai ter um cérebro que está numa constante microinflamação, né, que é isso, uma Uhum. inflamação pequena. Tá? E isso vai levando a diversas alterações, não só a inflamação, mas as substâncias, as bactérias é, produzem substâncias que têm atuação direto no cérebro, produz vitaminas, então produz diversas substâncias que também são importantes para a formação de neurotransmissores.
Então, você vai tendo aí toda uma modificação da homeostase, né, assim, do equilíbrio saudável do cérebro e que leva a diversas questões, né? A gente tem desde o neurodesenvolvimento, então, estudos que, né, aventam a hipótese de quanto que isso está relacionado a uma alteração do neurodesenvolvimento, porque o desenvolvimento do sistema nervoso intestinal, do sistema imunológico, interfere na formação do desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então, assim, não só há uma ligação, como há uma ligação direta. O nervo vago, ele faz uma ligação direta do intestino com o cérebro, levando substâncias diretamente, né? Então, a gente não tem mais essa, né, Divisão. cisão. E como que a gente cuida do corpo para cuidar da mente? Acho que a primeira medida, que acho que talvez seja, se for uma medida mais eficaz, é a atividade física. Fazendo atividade física, você reduz, reduz estresse oxidativo, você reduz inflamação, você melhora a microbiota intestinal, você melhora a formação, produção de mitocôndria, que é importantíssimo, né, para o funcionamento cerebral. Você libera várias miocinas, que são substâncias musculares que vão também ter atividade direta no cérebro. Você se alimentando adequadamente, você também modula a microbiota intestinal, dormindo adequadamente, evitando substâncias tóxicas. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha uma melhora da saúde Em mental. geral, né? Maravilha. Em geral, exatamente, em geral, Né? né? E eu acho que Perfeito. tem que estar na prescrição de todo médico agora fazer atividade física. Ah, ótimo. Bom, uma coisa nova que eu aprendi contigo foi que, e que poucas pessoas param para pensar, né? É a questão da inflamação do cérebro. A gente olha a inflamação dos vários órgãos e vários cantos e pontos do organismo, inflamação de intestino, né? De várias questões. Mas inflamação no cérebro é pouco difundido. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Tá bom, doutora Gabi? Vou conversar agora com o doutor André Sugawara. Agradeço demais por tua. Eu sei que tua agenda é super apertada, doutor André. Muito obrigada por ter aceito esse convite, viu? Fiquei muito feliz. E eu gostaria de comentar uma questão que eu achei bem legal, que a gente colocou, que apareceu na matéria sobre saúde mental, que é o seguinte, e é uma coisa muito presente na vida de várias pessoas, né? Essa frase é sua. Rotinas esvaziadas, centradas no isolamento social, em que o rádio e a TV, eles são, deixa eu abrir aqui, são os únicos companheiros da pessoa. Guerras, conflitos, violência urbana e rural, agressões, restrições e carências socioeconômicas, entre outras tantas condições, deterioram a saúde mental, mas não só, também restringem a mobilidade. Doutor, de que forma que a mobilidade ela pode ser impactada por esses fatores? E como manter a funcionalidade e a mobilidade, independente da idade, observando esses fatores, inclusive, de isolamento, né? Isolamento social, isolamento até opcional, né? Bom, muito obrigado. Agradeço muito. Eu gosto muito de participar das suas lives, ainda mais com uns professores tão interessantes, tão bons aqui. Eu vou completar o que a professora Gabriela falou, tá bom? Da mesma forma que o cérebro tem uma ligação com um órgão, né, com o intestino que ela citou, o cérebro também tem uma conexão íntima com outro órgão, que é o sistema musculoesquelético, né? O sistema musculoesquelético ele produz algumas substâncias, né? Então você faz uma atividade física e você lança na corrente sanguínea algumas substâncias, entre elas o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Vou falar mais dele porque é o que a gente pesquisa, mas não é só ele, tem outras coisas. Então já tem trabalhos mostrando uma clara relação entre a cognição, tá bom, e o BDNF. O BDNF ele se vincula não só à atividade física, mas ao ambiente enriquecido, né? Que tem a ver com o sono, isso que a professora Gabriela falou, né? Com as atividades, com a atividade física, com o aprendizado, com as experiências que você tem no dia a dia. Se você tem uma rotina esvaziada, você não produz BDNF. Se você tem uma rotina esvaziada, você tem menos atividade física. E com isso, seus processos de aprendizagem estão comprometidos, né?
A gente tem uma outra pesquisa que a gente faz que é muito interessante, que é o próximo passo para a gente determinar algumas vias aí do isolamento social. A gente lida com pessoas com deficiência e a gente comparou pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, tá bom? Que vêm do mesmo extrato socioeconômico, da mesma região. A gente vê que quando a gente ajusta essas coisas para questões ambientais, ninguém tem inclusão social. E a gente mede inclusão social em parâmetros internacionais. Então, lógico que as pessoas com deficiência, elas têm uma desvantagem, elas estão mais exclusas, pontuam menos nesse indicador do que em relação às outras pessoas. E quanto mais excluso socialmente, tá bom? Mais sintomas de depressão e ansiedade ela tem. Ela pontua mais para ansiedade e depressão. E ao contrário do que a gente imaginava, elas são menos discriminadas, mostrando que existe uma relação entre exclusão, ou seja, rotina esvaziada, baixa atividade física, contextos socioculturais e ambientais empobrecidos e sintomas da saúde mental. Os nossos testes não fazem diagnóstico de ansiedade, de transtorno depressivo ou de transtorno ansioso. Fala só de sintomas, tá bom? Então, se vincula com sintomas relacionados ao bem-estar psíquico. E isso tudo, quanto mais excluso e mais alterações da saúde mental, menos discriminação a pessoa apresenta. Por quê? A discriminação, você tem que ter, no mínimo, um mínimo de inclusão social. O essencial da inclusão social. Você precisa frequentar algum social, né? Você precisa frequentar uma escola, uma loja, alguma coisa no sentido, e você sofre discriminação. Você se sente perseguido, você não se sente bem visto, você recebe uma humilhação, um assédio. Você se né? expõe, Então né? a gente vê essa relação. De tudo isso que a gente sabe de atividade física e esses neurotransmissores, agora a gente vai pegar esse grupo de pessoas que são mais exclusas socialmente, tá bom? Com essas rotinas completamente esvaziadas e com contextos socioeconômicos bastante desfavorecidos e vai medir o BDNF e ver o que acontece. Esse é um spoiler para nossa próxima sessão. Mas o nosso pré-teste é que sim, estas questões podem influenciar nesses neurotransmissores e vão proporcionar outras formas de aprendizagem e outras formas de comportamento. Comportamento não somente motor, mas um comportamento da expressão psíquica, né? Seus sintomas de ansiedade, seus sintomas de tristeza, vamos falar assim, tá bom? Mas considerando o mesmo extrato socioeconômico. Quando a gente muda a região, quando a gente muda as coisas, existem outros tipos de comparação, que agora a gente está ajustando tudo isso daí pelo CEP, tá bom? E pelo grau de violência urbana que as pessoas têm, tá bom? E violência urbana, para mim, foi uma coisa muito interessante. A gente sabe que para aquele CEP, a gente tem tantos indicadores de agressão na polícia lá, tanto de violência doméstica, tanto de assalto, tanto de furto, isso está lá no portal Transparência. Pelo CEP, né? CEP a gente consegue ver a região. Mas essa violência está tão normatizada e as pessoas tão exclusas que elas não percebem essa violência. Então, para você perceber a violência, você também precisa ter um grau de inclusão. Que as pessoas de deficiência estão fora desse sistema, porque elas estão tão exclusas que elas não sentem nem a violência, e nem as coisas ruins ou as coisas boas que uma inclusão social pode trazer. E elas muitas vezes não percebem que essa escolha pode trazer tristeza, depressão, ansiedade, né? Não associam a isso as escolhas dela. Então, mas como elas podem fazer outro tipo de escolha, né? Se a sociedade, seu contexto coloca isso na mesa delas, né? É o que elas têm. A gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão, tá? Vamos voltar a falar sobre
as razões que muitas vezes levam ela a não ter outra escolha. E agora eu vou conversar um pouquinho, doutor André, daqui a pouco a gente volta a falar. Vou conversar agora com o Paulo Henrique. Muito obrigada, Paulo, por ter aceito esse convite. Fiquei muito feliz, viu? Eu não consegui colocar, eu não coloquei na matéria que nós publicamos sobre saúde mental um exemplo concreto de alguém tentando preservar sua saúde mental. E quando eu encontrei o seu case, eu achei muito pertinente, por isso que eu te convidei para participar. Então, Paulo Henrique, você é um empresário que deu uma guinada na vida em prol de manter a saúde mental. Por gentileza, fale um pouquinho sobre o que você fazia antes e o que você faz hoje e por que você deu essa guinada em sua vida. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença, né, de poder estar participando aqui desse webinário. E, bom, eu tive uma carreira em banco, foram quase 20 anos trabalhando no mercado financeiro. Então, eu trabalhei em várias instituições e durante muito tempo eu gostava daquilo que eu fazia. Realmente eu gostava muito, eu estava feliz com aquela carreira bancária, só que chegou um momento em que virou a chave. Então, seja por as questões de pressões de meta, a questão de as concorrências internas, né, o mau caratismo até interno, aquela coisa que existe nas grandes corporações, né? Aquela competição e muitas vezes desleal, aquela coisa de você ter superiores que muitas vezes por uma questão de ego acabam, vamos dizer assim, prejudicando aqueles que estão abaixo. Então chegou um momento que virou a chave. Eu não suportava mais trabalhar em banco. Eu cheguei num ponto em que estava começando a ficar doente. Eu cheguei até a ter que consultar um profissional na área psiquiátrica. Ele recomendou um remédio tarja preta. Quando recomendou tarja preta, eu falei, não, chega, já passou do limite. E aí eu resolvi sair. Então eu consegui entrar num acordo, eu fui dispensado. E acabei montando um negócio, né? E a minha história é bem aquela, né? Como todo bom bancário, você sai do banco, monta um negócio e quebra. Então isso é tradicional, porque muita gente que assistir esse webinar que seja ex-bancário provavelmente passou por essa situação. Então assim, quebrei, vivi literalmente um inferno durante esse período em que eu quebrei. Chegou, assim, teve a questão da vida pessoal, realmente, então, eu tive muitas questões que pegaram aí, e, assim, eu acabei redirecionando minha carreira, né? Então, num primeiro momento, eu montei uma produtora, então eu produzia vídeos e programas de televisão, foi aonde eu comecei a me recuperar, porque nesse interim, entre a saída do banco e chegar até a produtora, eu perdi praticamente tudo. Eu quebrei assim de forma espetacular, foi assim do tipo de não sobrar nada mesmo. E aí depois eu comecei um processo. E aí por que uma produtora de vídeo? Eu sempre gostei de cinema, eu sempre gostei de vídeo de produção, então eu peguei e acabei entrando nesse nicho. Deu super certo, consegui me recuperar, e só que chegou um momento também que virou a chave. Estava começando aquela fase em que as pessoas começavam a gravar vídeos com celular, a questão da tecnologia estava facilitando demais isso, e eu percebi que não ia sobreviver muito tempo nisso. E nesse meio tempo, eu tive acesso a certos conhecimentos voltados na área terapêutica, na área da energia, na energia no sentido vital, de energia vital. Então, eu acabei redirecionando novamente, eu dei um outro passo, e é onde eu cheguei, aonde eu estou hoje. Então, hoje, eu tenho um instituto que se chama Instituto Horus de Tratamento Quântico. Eu trabalho com tecnologias que, entre aspas, hoje seria aquilo que é a tecnologia quântica, né, relacionados com a física quântica. Tanto que o meu primeiro passo nessa direção foi justamente conhecer e adquirir uma tecnologia alemã que efetivamente consegue fazer conexão, inclusive à distância, com o subconsciente humano, com os corpos humanos em todos os níveis. Então foi algo assim que foi o primeiro passo, e depois eu comecei a trabalhar utilizando uma tecnologia também desenvolvida a partir dos trabalhos de um pesquisador austro-húngaro, que é o Dr. Wilhelm Reich. Então,
para quem é da área realmente da psiquiatria, da psicanálise, pode ter ouvido falar dele, porque ele foi um discípulo do Freud. Ele criou a teoria das couraças emocionais, inclusive, e a partir do trabalho dele, ele desenvolveu o trabalho com a energia orgone, que é uma denominação que ele deu para energia vital, então, que é conhecida nas culturas como Chi, Ki, Prana e assim vai. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com elementos que conseguem fazer a manipulação dessa energia vital. E foi Entendi. isso que, assim, foi um caminho que eu encontrei. Então ficou muito legal, Perfeito. foi uma coisa Então, muito. resumindo, Paulinho, você saiu da área financeira, passou por algumas questões, nesse percurso, e agora, hoje, você cuida da saúde mental e física das Sim, pessoas. Você virou, sim. de fato, a E a chave. minha própria. Não E a é minha própria, isso? Daqui a porque. pouquinho a gente volta a conversar, tá? Eu gostaria, como Uhum. você falou que teve questões muito fortes em relação ao ambiente profissional, né? E você trocou de carreira, eu vou conversar agora com a doutora Ana Virgínia. Ela é justamente. Muito obrigada, doutora Ana Virgínia, por ter aceito, viu? Muito bom estar aqui conosco, né, nessa noite e Prazer. conversando sobre o que é tão importante, a saúde mental. Mas a doutora Ana Virginia, ela é gestora de recursos humanos, né? E, bom, uma frase sua na nossa entrevista, deixa eu só recuperar aqui, estou pegando exatamente uma das frases. Bom, colocamos assim: fatores como a organização do trabalho, chefias autoritárias, falta de comunicação e excesso de pressão podem contribuir para o adoecimento mental. Doutora Ana, entramos em um campo dos mais difíceis, porque as pessoas, muitas vezes, elas, no dia a dia do trabalho, quem ainda não tem um poder de escolha, né, de estar onde gostaria de estar, se submete a muitas chefias autoritárias e sentem, engolem as aflições e angústias cotidianas, né, justamente pela dependência econômica. De que forma, né, esses desafios podem ser enfrentados no dia a dia? De que forma que o indivíduo, né, o colaborador, ele pode lidar, ou o funcionário, ele pode lidar? Se ele não tiver escolha de troca, se ele não tiver uma escolha diferente, de que forma que o profissional pode, no dia a dia, lidar com essas questões? É, é, de fato, essa situação de pressão no trabalho, liderança autoritária e todas essas questões que o Paulo disse que o levaram a mudar de ramo, né? A pessoa vai enfrentar de acordo com recursos internos que ela tenha, de acordo com condições de inclusão, de acordo com possibilidades que ela construiu na vida e que foram agregando e constituindo uma possibilidade de escolha, que é isso que você falou. E eu diria assim, ó, trabalho, quando a gente fala de trabalho, você está falando de uma amplidão enorme de condições, situações, tarefas, onde está, enfim. É, se a gente consegue, né, compatibilizar as esperanças que a gente tem, os desejos que a gente tem e a condição do trabalho, você está num caminho que é muito mais fácil você constituir e construir os hábitos para uma saúde mental legal, se Uhum. tiver a condição estrutural para isso. O problema é quando a gente precisa trabalhar para a sobrevivência básica, né? E não e enfrenta no ambiente de trabalho as situações de exploração, de às vezes questões que são até meio sádicas, conforme o relato que você recolhe. E aí o Uhum. desafio é muito grande, né? Uma empresa, vamos dizer assim, hoje em dia, quando você fala do que as empresas estão fazendo para dar uma condição melhor para as pessoas terem um equilíbrio e bem-estar suficiente para elas continuarem produzindo muito bem, você vê que as empresas procuram oferecer condições de trabalho melhores, né? Uhum. Uma questão que eu acho que é importante é que
o processo de trabalho ele seja racional, ele seja bem construído e levado a efeito, né, por pessoas que estão preocupadas. Pode Oi? continuar. Desculpa, eu fui interrompida. Que estão preocupadas com o bem-estar do outro. E isso passa por ter consciência do limite que a pessoa tenha, de se organizar, de poder dizer não para tarefas que você não conseguiria fazer. Isso passa por autoconhecimento. Isso também passa por horário de trabalho, para poder cumprir todas essas questões que levam a você falar que precisa de ter uma higiene mental. É, como é que a gente vai ter sono de qualidade? Bom, sono de Certo. qualidade também significa dormir tempo suficiente. Uhum. Significa que eu posso chegar na minha casa depois de 8 horas de trabalho e ainda ter tempo de cuidar das coisas da casa e tempo para dormir pelo menos 8 horas. Perfeito. Esta realidade é a realidade para. A gente consegue fazer isso quando a gente muitas vezes tem escolha. Tem Uhum. escolha por quê? Porque você tem uma qualificação profissional, porque você pode escolher entre uma empresa e outra, né? Isso não é verdade para a A maioria das maioria, pessoas. para No grande parte. entanto, se a gente pensar em ter escolha, é assim, é pensar o que o trabalho está significando na minha vida, que foi Uhum. isso que o Paulo contou para gente que ele fez. Eu não quero isso, então eu vou procurar alguma coisa dentro do meu repertório, eu vou desenvolver, eu vou pagar o preço e vou fazer a minha trajetória, né? Uhum. São essas questões. Eu acho que na área de saúde, Isabel, onde a gente está, né, além, você tem profissionais qualificados, tem profissionais que têm escolhas também, e a gente vê que, assim, eu ter um propósito na vida com relação ao meu trabalho, e ter uma condição de fazer uma busca por esta saúde mental que significa vida, que eu tenho assim, eu escolho o que eu vou fazer agora, para no futuro eu continuar tendo uma condição de desenvolvimento pessoal que eu possa não contar com rede de apoio, fazer amizade e manter amizade dá trabalho, Sim. né? É, Uhum. ampliar conhecimento também dá trabalho, precisa de uma série de condições. Mas esse balanceamento, né, na vida que a gente faz entre assim, o que eu quero ter, o que eu quero ser e onde procuro essas condições. Fortalecer os recursos internos, né? Para lidar com os E desafios fortalecer diários. os recursos internos, e muitas vezes a gente precisa procurar ajuda profissional, sim. Certo. Porque se eu não consigo mais fazer aquilo que resulta em vínculos pessoais melhores, né? Mais sólidos, ter lazer de qualidade. Se eu não consigo fazer uma dieta equilibrada, porque eu não saio para comprar, porque eu não consigo sair para comprar alimento de qualidade, eu compro em qualquer lugar, qualquer alimentação. Se eu não faço uma atividade física, pode ser que eu esteja direcionando para a realização no trabalho todas as possibilidades de realização que eu tenho. E aí eu deixo de lado aspectos da minha vida pessoal, social, amorosa, afetiva, e eu vou pagar um preço por isso depois. Uhum. Por quê? Porque o meu equilíbrio emocional, ele pode estar comprometido. A gente vê muito sofrimento nas pessoas que, inclusive, chegam àquela que a gente chama de senioridade, né? Que é a minha idade, né? Uhum. É assim, ainda achando que vão estar permanentemente bem, funcionando muito bem. Uhum. Poderão estar, mas o fluxo da vida, as questões do trabalho, eles vão ter, vai ter uma modificação, Vai ter né? um Então, custo, se né? você não cuidou de si mesmo com o carinho que você merece, O boleto vem. Vem. quando o boleto
O olho também. Não sei se eu fui clara. Foi muito clara. A gente volta a conversar daqui a pouquinho, doutora Ana Virgínia. Vou voltar agora com a doutora Bruna. E uma questão que tem circulado nas redes sociais, algumas pessoas têm buscado alguns recursos para amenizar a ansiedade, amenizar as inquietações, utilizando a chupeta. Muitos jovens, muitos adolescentes têm circulado essas imagens, pessoas à noite, nos programas à noite, usando chupeta e dizendo que isso ajuda a ansiedade, a inquietação. Qual que é a sua opinião sobre esse refúgio, né? Esse recurso para lidar com as tristezas e inquietações? Ah, fiquei com a pergunta difícil, hein? Porque essa Né? realmente a gente fica se perguntando, né? Até que Aham. ponto? Mas é isso, né? Eu acho que existe hoje em dia muito que se fala de objetos de apoio, né? Até de animais terapeutas e tal, porque realmente, quando a gente não tem esse recurso interno ali da segurança, né? Do apego seguro, a gente acaba tendo que ter ali, projetar em objetos, em pessoas, e até em animais, né? De uma forma ali saudável e também de intensidades diferentes, esse nosso apego, né? Essa nossa segurança ali, a gente projeta naquilo. Então, teoricamente, a explicação aí para essas chupetas seriam os objetos de apoio mesmo, né? Que com aquilo ali a pessoa se autorregula ali com a inquietação interna, com a ansiedade, ela consegue se autorregular, como a gente vê às vezes nas crianças, né? Com objetos giratórios, etc. A gente esperaria, teoricamente, que mini adultos ali, né? Adolescentes, adultos jovens, já tivessem aí essas condições próprias de ter esse apego seguro e não precisar tanto ali desses objetos de apoio. Por isso que acaba sendo, de um ponto de vista, um pouco disfuncional pensar que a gente está aí com gerações em que é necessário uma pessoa já que tem todas as condições psíquicas de ter isso internalizado e ter que ter um objeto de apoio como uma chupeta. Mas eu acho que também está vinculado a esse movimento de redes sociais, de pertencimento, né? Assim como foi a Bebê Reborn lá, que fez um barulho e tal, né? E hoje todo mundo está buscando engajamento, todo mundo está buscando ali do mesmo jeito que acho que antigamente tinha os grupos de pertencimento ali, em que você escolhia um estilo, você escolhia uma tribo ali, as pessoas querem pertencer também dentro do ambiente da internet, que é muito mais difícil, né? Porque são milhares de bolhas ali e difíceis de entrar. Então, acho que isso também liga um pouco essa questão aí do pertencimento, de estar fazendo parte desse movimento aí das pessoas que têm o sofrimento, podem mostrar através desse objeto aí que existe esse sofrimento e tal. Mas é um pouco polêmico. Eu Verdade. acredito que vai Que, um pouco dessa linha de inclusive explicação, leva mas, a né? uma. Parece que é um refúgio na infância, né? A pessoa Isso está é esse voltando para a apoio, né? infância. Como, por exemplo, a gente vê as crianças, né, às vezes que estão na fase do desenvolvimento, elas usam um paninho, né? Elas levam um paninho nos lugares, elas levam os ursinhos, elas dormem abraçadas a algum tipo de objeto. Isso faz com que elas se sintam seguras. Elas projetam nesse objeto aquilo que traz esse conforto, esse apoio. E aí Uhum, esse jovem, né, agora está trazendo aí a chupeta de novo para poder fazer esse movimento de achar esse apoio num objeto. O que, uhum. teoricamente, já deveria ter esse apoio aí dentro dele, né? Não precisaria mais estar precisando desse apoio externo aí. Perfeito. Isso mesmo. Doutora Gabriela, uma questão que a senhora colocou foi o seguinte, que hoje, comparado a muitos anos atrás, até na época que a senhora se formou, né, que hoje há mais consciência e menos resistência em buscar ajuda, se comparado a anos atrás. Porém, pelo nosso entendimento, pelo que a gente vê, nunca a sociedade pareceu tão mentalmente adoentada. Qual que é a sua dica de tomar de decisão para manter a saúde mental diante da exposição a tantas informações? Todo mundo sabe como fazer exercício e tal, mas de que forma que a gente lida com as questões que nos angustiam no dia a dia, com essa sociedade que parece tão doente? Eu acho Basta que tem ter algumas. consciência, Oi? basta ter É, consciência, mais consciência. não, né? Então, ter consciência não basta, né? Inclusive, é interessante que eu fiz um curso da Universidade de Yale que chama A Ciência do Bem-Estar, e que são justamente coisas que fazem com que o ser humano tenha bem-estar e o que as coisas que nós estamos buscando e que não nos traz bem-estar e nós, enquanto sociedade, continuamos buscando, que são, né, bons empregos, bens materiais,
enfim, um casamento perfeito, um corpo maravilhoso, isso tudo faz com que a gente fique rodando na rodinha do hamster, a gente atrás de um bem-estar que nunca vai chegar, porque não é isso que traz bem-estar para o ser humano. Mas eu estou falando disso porque ela fala justamente no começo do curso que saber não é metade do caminho, né? Saber é só um pequeno ponto. Então, acho que a primeira questão que eu acho que a gente teria que fazer é tudo isso, acho que implica mudança de estilo de vida, né? E aí está se falando tanto medicina do estilo de vida e mudanças de hábito. E para a gente fazer mudança de estilo de vida e mudança de hábito, não adianta eu acordar hoje e falar, eu vou meditar todo dia, eu vou me alimentar direito, eu vou dormir cedo, eu vou fazer atividade física e eu vou fazer tudo isso a partir de hoje. Não, né? Então, eu acho que a gente tem que escolher, e cada um dentro da sua possibilidade, do seu gosto, né? Qual uma coisa que eu vou fazer para melhorar o meu bem-estar. Então, bom, eu vou. E aí escolher isso e colocar isso como propósito, como prioridade. E não tentar fazer 10 coisas. Então, assim, por exemplo, bom, eu vou diminuir meu tempo de Instagram, de rede social. Vou colocar um bloqueio, né? Ou eu vou dormir mais cedo. Eu só vou dormir mais cedo. Ou eu vou mudar uma questão do meu hábito alimentar, vou diminuir doce, vou comer mais verdura, ou eu vou fazer atividade física porque eu gosto mais, então eu vou colocar meia hora, né, de alguma coisa, 3 vezes por semana inicialmente, até que eu vá conseguindo me engajar naquilo, perceber o Incorporar o bem-estar, aquilo hábito, virar né? um hábito. Uhum. Exatamente, porque eu acho que isso é uma forma, né, da gente, são coisas, entre aspas, baratas, né, antes de procurar um profissional, né, para justamente evitar que eu tenha que chegar a um profissional de saúde mental. Mas, claro, se não, bom, fazer terapia, né, buscar uma avaliação psiquiátrica, ver se tem ali a necessidade, até porque a questão, né, quando a gente já está muito adoecido psicicamente, acho que uma das definições mais simplórias, mas que eu mais gosto de saúde mental é a perda do livre-arbítrio, né? Então, não dá para chegar no momento em que eu não consigo mais fazer a escolha de me exercitar, porque eu já estou muito deprimido, sem energia. Então, a gente precisa fazer isso antes de chegar nessa perda do livre-arbítrio, né? Porque aí, a hora que você perde o livre-arbítrio, você vai precisar de um auxílio, né, externo para poder ter uma melhora mínima para poder se engajar. Uhum. Então, porque senão você justamente é um ciclo vicioso, né? A hora que daí eu não consigo mais comer direito porque eu estou deprimido, porque eu, E como disse gera a até Ana, mais não vou ao ansiedade, né? supermercado, Com não consigo tantos. fazer boas escolhas, não, e aí Uhum. você vai, né, num ciclo vicioso, né, de mau êxito, de mais pró-inflamação. Então, o que eu diria assim, acho que grosso modo fazer uma pequena escolha, mas colocar de fato em prática. Pequenas mudanças, né? Que vão ser incorporadas no cotidiano. Exatamente. Acho E, que é de por novo, aí. se for para escolher uma e for possível, o que eu sugeriria é escolher atividade física, porque ela acaba melhorando a qualidade de sono, ela melhora, né, microbiota intestinal, ela é anti-inflamatória, ela é antioxidante, então ela, como medida única, tem uma tendência a ser mais potente do que outras. Mas se não for para você a melhor, tudo bem, não é para fazer o melhor, é para fazer o que é possível, O que é né? possível. Até para não gerar ansiedade também, né? Não gerar aflição por não conseguir, não é? Exatamente. Perfeito. Muito obrigada, doutora Gabi. Doutor Muito André, uma questão que foi colocada na matéria sobre saúde mental foi a questão da responsabilidade da saúde mental da população não ser só do indivíduo, né? Uma responsabilidade do indivíduo, mas ser também uma responsabilidade, não sei, não também, mas às vezes principalmente dos governos municipal, estadual, federal, da gestão pública, que deveria prover políticas públicas, né, para suprir o básico da população. Então, isso, de certa forma, tira do indivíduo a culpa de ser só dele o responsável por sua depressão, por sua tristeza, e existe até um compartilhamento de responsabilidade. De que forma, né, em que medida a carência, a falta de atenção do governo impacta na vida, na saúde mental da população? Bom, políticas estruturantes, né? Se a gente pegar desde a pressão alta, o que melhora, qual é a melhor intervenção para prevenir pressão alta? Não é transferir para o indivíduo, mas é o governo, políticas estruturantes de transporte,
e controle do sal da comida, que não é na casa da pessoa, é na indústria, quem produz, né, na indústria alimentícia e no sistema de transporte que privilegia o transporte público. Se a gente quer tirar as pessoas da inatividade, a gente também precisa ou dar saúde emocional para as pessoas, nós precisamos de políticas estruturantes de alimentação, de acesso e qualidade, políticas estruturantes de transporte, né? Para que as pessoas não fiquem 3 horas para ir para o trabalho, 3 horas para retornar para casa e tenham tempo para fazer outras coisas. Política estruturante de esporte, cultura e lazer, né? Se a gente quer que as pessoas tenham rotinas diferenciadas, nós precisamos pensar nisso. Educação, formação profissional, não é isso? O que mais? De moradia. Então, se a gente pensar em saúde como um bem muito maior do que algo muito maior do que tratar doenças, mas realmente promover e fomentar saúde e bem-estar, a gente precisa de políticas estruturantes e não só transferir para o indivíduo. Lógico que é uma responsabilidade compartilhada, né? A gente tem as duas pontas, mas a literatura aponta política estruturante, né? Muito E bom. não mais só a gente falar, fazer receita, dar orientação, fazer aula para o paciente, né? Para aquele que nos procura. A gente tem que começar a dar aula e sensibilizar os tomadores de decisão, quem faz a política. Perfeito. E a gente pode definir política estruturante como que concede a estrutura fundamental para a vida da pessoa. Elementos fundamentais que estruturam a vida da pessoa. E que não flutue ao gosto dos governos, né? Da sucessão de governos, que algo seja realmente algo para nós, né? População, povo, né? É algo que a gente precisa, né? Porque nos nossos estudos, todos nós estamos exclusos em termos, quando a gente avalia inclusão social. Quantos de nós, aqui na live mesmo, né, tiveram esporte, cultura e lazer neste final de semana? Né? Quantos de nós, neste final de semana, fez atividade física? Nós também somos exclusos. Isso deveria ser uma rotina, como a doutora Ana Virgínia falou, entendeu? Não é, né? A gente precisa de uma coisa um pouco mais amplas, né? Perfeito, perfeito. Obrigada, doutor. Paulo Henrique, você passou de uma condição de adoecimento mental para cuidar da saúde, né, da população. E você citou orgonites. Orgonites é um elemento que não é muito comum e assim, que todos conheçam, né? Você pode nos apresentar, definir e mostrar o que são os orgonites? Sim, na verdade, os orgonites, eles foram criados em meados dos anos 90. Quem criou, na verdade, foi o Carl Wells. Ele é um austríaco que se baseou no trabalho do Dr. Wilhelm Reich. O Dr. Wilhelm Reich, ele era austro-húngaro, né? Ele nascido já na época do Império Austro-Húngaro. E, como eu falei antes, né, ele desenvolveu essa teoria da energia orgânica, que é uma forma da energia vital, de manipular a energia vital, inclusive. E quando criaram os orgonites, eles criaram como uma forma um elemento de transmutação. Então, hoje eu trabalho com essas peças. Inclusive, eu fiz um trabalho pioneiro aqui no Brasil, onde eu dei continuidade nesse trabalho da recriação e evolução desse tipo de tecnologia, vamos colocar assim. E aí eu criei uma linha própria, eu fui trabalhando, agregando, inclusive com outras técnicas e procurando trazer para o lado científico, porque infelizmente, quando você fala de energia, isso em qualquer parte do mundo, mas principalmente no Brasil, as pessoas começam a levar isso para um lado esotérico, mas aquele esotérico no pior, né? E o pior sentido da palavra. Então acaba assim deturpando muito esse trabalho. No meu caso, eu desenvolvi formas de utilizar essas peças terapeuticamente. Então eu vou dar um exemplo prático. Vou até pegar uma das minhas peças aqui. Ó, por exemplo, essa aqui é a minha pirâmide de orgonite. Ela tem uma capacidade de atuação de em torno de 140 metros quadrados. E o que acontece? Eu trabalho esse é um trabalho onde eu uso a frequência da cor azul,
Então, isso daí é uma parte que a própria física explica, né? Porque cores são frequências e a cor azul ela tem a capacidade de acalmar. Então, eu trabalho, por exemplo, esse tipo de peça para aquela pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que é ansiosa, que tem problema assim, é muito nervosa, agitada. Então, ela consegue emanar uma energia de acalmar um ambiente, acalmar uma pessoa. Do mesmo modo que se eu pegar uma peça de cor amarela, a frequência da cor amarela, ela consegue trabalhar a questão da depressão. Então, uma pessoa que tem uma tendência ou que é deprimida, ou tem um processo de tristeza muito grande, e não se confunde a tristeza com a depressão, que são processos totalmente diferentes, a ponto de a tristeza ser inclusive uma ferramenta que ela pode evitar a depressão, sendo bem trabalhada. Então, nesse caso, o amarelo, a frequência do amarelo, ela já trabalha aí uma forma de amenizar esses aspectos de tristeza e que caminham para a depressão. Então, assim, são formas de se manipular a energia vital, nesse caso, de modo a trabalhar o equilíbrio também emocional. Então, através do energético, do campo energético, você trabalha o campo mental e do campo mental chega no físico, né? É como a doutora tinha falado, comentado a respeito do efeito do cérebro e do corpo, a questão da mente e do corpo. Outro dia eu estava vendo um estudo a respeito, falando sobre o condicionamento físico e Alzheimer. Então, a questão de você ter um condicionamento físico justamente para evitar o Alzheimer no futuro, né? Então, tudo tem a ver. O mental, que ele pode ser acessado através do energético, e a partir do mental você ter um reflexo físico também. Perfeito. Paulo, com essa troca, né, com essa virada de chave, você trocou o sistema financeiro, né, para elaboração e oferta de orgonites. Você, pessoalmente, alcançou a saúde mental? Sim, eu posso Conseguiu? dizer hoje que... porque eu faço uma coisa que eu gosto, eu faço uma coisa que eu tenho muita satisfação em fazer, inclusive, então eu consigo trabalhar a minha criatividade, porque assim, desde sempre, eu sempre fui muito criativo, tanto que quando eu estava no mercado financeiro, eu cheguei num ponto em que eu fui trabalhar, inclusive, na área de marketing de um grande banco. Então, e quando eu tinha, por exemplo, as ações, quando eu trabalhava na área comercial diretamente, eu criava ações pessoais justamente para poder trabalhar a minha alavancagem de vendas, portanto que eu cheguei a ganhar todos os prêmios possíveis dentro de alguns bancos que eu trabalhei. Então, para ter uma ideia, é o que eu falei, num determinado momento eu era muito feliz fazendo aquilo, só que chegou um ponto em que virou a chave. Certo. E hoje eu me considero uma pessoa realizada, porque isso daqui, por exemplo, eu posso dizer, é uma peça que eu criei. Eu fui lá no meu laboratório e fiz a criação dessa peça. Eu desenvolvi um modelo novo, por exemplo. Esse é um exemplo bem básico. Isso aqui, por exemplo, é uma forma nova de orgonite. Isso foi uma criação minha. Não existia esse tipo de orgonite antes. Os orgonites que existiam eram os tradicionais, que era com essa composição de cristal, metal, resina. E, de repente, eu tive, inclusive, a oportunidade de criar alguma coisa nova. Entendi. Então, Isso trouxe realização. hoje, o meu grau dá satisfação, a realização, o retorno também das pessoas que adquirem as minhas peças. Por exemplo, uma pessoa que, quando você fica sabendo de um cliente seu que comprou a peça para a mãe que era depressiva e chegou num ponto em que ela chegou a ter alta, inclusive do psiquiatra dela, a ponto de não precisar mais de uma medicação. Isso é lógico, dentro de um processo relativamente longo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas onde você sabe que aquilo que você criou ajudou, ou a pessoa, por exemplo, o diabético que caminhava para uma amputação e que chegou num ponto em que, utilizando as minhas peças, aquele ferimento, aquela lesão começou a reverter a ponto dele ter uma cura completa e evitar de perder um órgão. Então, são coisas que dão muita satisfação. Então, hoje eu posso dizer assim, eu me considero feliz com o que eu faço, né? Perfeito, Paulo, parabéns. Uma última questão para a doutora Ana Virgínia, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, né? Na reportagem, né, na entrevista que nós conversamos, doutora Ana Virgínia, você distingue sofrimento psíquico de transtorno mental,
né? Coloca claramente a diferença entre, muitas vezes, em geral, a pessoa sente sofrimento psíquico, que é diferente de transtorno mental. Qual que é a diferença? De que forma que a pessoa pode reconhecer se ela está em uma situação ou em outra situação? O Sofrimento e sofrimento transtorno. do que eu entendo, ele não é disfuncional, né? Ele pode vir a ser disfuncional se for mais profundo, né? O transtorno mental é alguma coisa que o psiquiatra vai, ou o neurologista, o psiquiatra vão ter um diagnóstico formal, porque Uhum, vai ter um conjunto de sinais e sintomas, né? Típicos de uma situação do pensamento, da percepção, das sensações, que estão fora da normalidade, vamos dizer, fora da média, e que geram uma disfunção importante para o indivíduo, uhum, certo? O uhum. sofrimento psíquico, a gente entende como resultado de questões da vida. Essa distinção que eu fiz para o leigo entender melhor isso, né? Eu tenho, então, um luto, uma perda um luto por várias perdas, e Uhum, ele vai causar um sofrimento, e ele pode ser tão intenso que atrapalhe, por exemplo, as questões do trabalho, mas ele não está na condição de afetar, de fato, as funções psíquicas superiores que a gente chama, tá? uhum. Eu acho que os psiquiatras podem me ajudar até a distinguir isso um pouco melhor, mas eu acho que é importante, assim, você saber até que ponto, mas isso eu acho que a doutora Bruna falou, trouxe assim, se eu não estou fazendo aquilo que normalmente as pessoas fazem, como alimentar-se, conseguir dormir, né, ter uma lógica de pensamento, conseguir trabalhar, prestar atenção, etc., eu estou no estado que eu preciso de ajuda profissional, né? Eu preciso investigar, identificar o que está levando a isso, precisa ter uma assistência sistemática, muitas vezes. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa que me causa, além do sofrimento, a disfunção, tá? O que que é essa disfunção? É a falta de conseguir realizar tarefas da vida, tá? Coisas Por exemplo, básicas. trabalhar uma tarefa da vida de todo mundo. Trabalhar de forma organizada, trabalhar de forma produtiva. E não tô dizendo produtiva assim, no sentido de ganhar muito dinheiro, não, mas assim, ter uma meta e realizar essa meta, tá? Perfeito. Uhum. Ótimo, obrigada, viu? Nada. Doutora Gabi, quer complementar? Por gentileza. Já que a Ana Virgínia convidou, eu acho assim, tudo isso fundamental, mas eu só queria colocar que eu acho que a gente também tem que colocar a capacidade de ter lazer, né? Porque senão, às vezes, você perde a capacidade de ter lazer, como sendo isso não precisa, isso é necessário e é uma função importante da vida, né? E não é luxo, né? Faz parte de ter saúde mental. Uma É a pessoa pausa, deprimida, uma né? das A coisas que pausa ela da vida que perde é é a necessária. capacidade, né, ou ela perder a capacidade de ter prazer nas coisas. Isso já é um indício, né, de uma disfunção emocional, né? Claro, então, bom, temporariamente mas muitas vezes a hora que a pessoa procura um médico, a hora que ela já não está mais, né, indo para o trabalho, isso já acontece há muito tempo, e como foi dito na entrevista, os transtornos mentais têm um início muito insidioso. Então, as pessoas, elas não percebem, elas acham que é uma mudança de fase de vida. Eu que trabalho com adolescente, e muito adulto jovem, os adolescentes deprimidos, eles acham que aquilo lá é a vida de adolescente, porque eles cresceram. Então, o adolescente não tem mais prazer porque tem responsabilidade, não dá para ter prazer e a responsabilidade de ter que passar no vestibular, né? Não dá para ter prazer para ter uma vida realizada e ter que criar filho e colocar dinheiro em casa, né? É isso, porque aquilo lá foi, né, uma coisa muito leve, muito é, isso, insidioso, e as pessoas entendem que aquilo é uma mudança de fase de vida. Então, acho que é importante a gente ter, né, também essas questões, né, que o lazer, o prazer faz parte, a hora que você não está tendo, você está tendo uma perda de função, né? Perfeito, faz parte da vida. Ótimo. Bom, quero agradecer demais a presença de todos. Doutor André, por gentileza, muito obrigada por tua presença, por tua participação. Suas considerações finais, por favor.
Muito obrigado. Não, as minhas considerações finais, eu acho que isso foi um evento muito importante para a gente pensar em soluções. Soluções que não só elencam o indivíduo, mas elencam também outras partes envolvidas nesse processo que é a geração de saúde. Perfeito, isso mesmo. Doutora Bruna, por gentileza, agradeço demais sua participação, a sua disponibilidade. Muito obrigada, viu? E por Eu que favor, suas agradeço. considerações finais. Eu acho que um pouco pegando o gancho do que a doutora Gabriela falou, né, acho que em geral aqui, é justamente a gente ficar atento, porque como a saúde mental é uma questão ali de que a gente não presta tanto atenção, porque a gente precisa continuar a vida, né, então você vai levando, você vai tocando, você vai, não está muito feliz, não está conseguindo ter prazer, mas você vai levando, porque você precisa trabalhar, aí você já está sentindo que você não está conseguindo dormir direito, mas você precisa acordar cedo no outro dia, então você vai desse jeito, né, então eu acho que, às vezes, você precisa parar para pensar um pouco realmente como está esse seu presente, né? Se está fazendo sentido mesmo, porque tem gente que a gente vê às vezes na nossa prática que já está há tantos anos num transtorno mental que a pessoa nem se dá conta mesmo, né? A gente tem que parar e falar, ó, você tá vendo? Você tá com isso, 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 isso. Você tá num transtorno mental, né? Então, às vezes a gente vai realmente levando aí essa vida de forma que a gente tem a obrigação de tocar e não se dá conta, né, desses sinais aí que a gente tá com o tempo perdendo, né? E no nosso dia a dia está começando já a ter essa disfuncionalidade, né? Perfeito, muito obrigada. Doutora Gabriela, muito obrigada por sua presença, viu? Por sua participação, agradeço demais. Muito obrigada. Suas considerações finais, por favor. Eu acho que, enfim, praticamente eu já fiz, mas eu acho que eu vou um pouco na linha do André. Eu acho que a gente tem que começar a pensar muito mais a saúde como prevenção primária, né? E não como tratamento. Então, acho que essas questões, né, de unir políticas públicas, mudanças de hábitos e estilo de vida, são as coisas que a gente vai poder ter prevenção, né, e promoção de saúde, e não ficar no que a gente tem da medicina, que é tratar o adoecimento, né? Seja isso do Perfeito. ponto de vista, né, psíquico, a partir do sofrimento, ou do ponto de vista, né, também físico. Isso que é muito Ótimo. importante. Entendi, perfeito. Paulo Henrique, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Obrigada por sua participação. Suas considerações finais, por favor. Ô, Isabel, eu agradeço também a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. E eu acredito assim, com tudo que eu passei, o meu conselho é, se você trabalha com algo que te deixa doente, eu acho que uma mudança se faz necessária. E o melhor remédio é você fazer aquilo que possa te deixar feliz. Então, mesmo que você erre, ou mesmo que você tenha que ter mudanças de rota no meio do caminho, mas tente correr atrás daquilo que te faz bem, daquilo que te faz feliz. Esse é o melhor remédio para a gente poder trabalhar muitas vezes os nossos transtornos mentais. Tá joia. Muito obrigada, viu, Paulo? Obrigada. Doutora Ana Virgínia, muito obrigada por sua participação, viu, por sua disponibilidade. Agradeço demais. Por gentileza, suas considerações finais. Eu acho que eu agradeço a oportunidade, aprendi bastante hoje, e de dizer assim, a gente precisa também mobilizar, né, os nossos contatos, o nosso conhecimento, para entender que assim, é no relacionamento sadio, em todos os ambientes que a gente vive, que a gente encontra escuta e observação, porque o outro pode dizer para a gente, você não está bem, Uhum. né? E ter coragem de ir atrás da realização do que a gente está destinado a fazer mesmo, em todos os aspectos, né? Não se Principalmente, acomodar, né? Não se acomodar. mas não se culpabilizar. Perfeito. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada de coração, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.